Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez o professor Cristiano aqui, gravando essa videoaula para nós darmos continuidade aqui nos nossos estudos geográficos, no que tange a temática, o sujeito e o seu lugar no mundo, ok? Iremos nessa aula fazer uma revisão do conteúdo da semana passada e a correção da nossa atividade, beleza? Mais uma vez, me identifico como professor Cristiano, professor de Geografia, e nós iremos falar sobre a importância de estudar a paisagem, né? E dentro da paisagem, os elementos naturais e os elementos culturais. Como vocês viram na aula passada, junto com a atividade e o texto que foi enviado para vocês, também os áudios e o link da vídeo também para vocês assistirem, vocês perceberam que os elementos naturais é elemento da natureza. Por exemplo, um rio, o oceano, as montanhas, as florestas. Esse tipo de elemento, esse tipo de paisagens são os elementos naturais, ok? Onde o homem ele não tem ação direta nessas paisagens, beleza? Já a paisagem cultural são elementos construídos diretamente pelo homem, né? Onde o homem ele vai ter uma participação na construção, na transformação dessa paisagem, que no caso seria o quê? Um exemplo de um elemento cultural. Vamos lá, como você aprendeu, uma casa, por exemplo, pode ser considerado um elemento cultural. Um prédio, uma rodovia, beleza? Um parque botânico, beleza? Dentro de uma cidade. Esses são tipos de elementos culturais. Ok, irmão? Gente, vamos passar para a nossa correção da nossa atividade. Eu acredito que essa temática ela não tem nenhuma dificuldade de compreensão. Eu acredito que o que foi enviado para vocês já contribuíram e com essa pequena introdução vai nos ajudar a responder a essa nossa atividade, beleza? Então eu peço aqui que você me acompanhe junto aí do seu caderno, da sua atividade, enquanto o professor aqui vai fazer a leitura e nós juntos iremos fazer essa correção, beleza? Vamos lá. Na primeira questão da nossa atividade enviada a semana passada, o enunciado nos diz assim: enumere a segunda coluna a partir da primeira, com base nos conceitos de paisagem natural e paisagem cultural, beleza? Então, na primeira coluna, você tem o número 1, que representará a paisagem natural, e temos o número 2, que vai representar a paisagem cultural, beleza? Na segunda coluna, tem os seguintes itens. O primeiro diz assim: parque ambiental criado no espaço urbano de uma cidade. Esse tipo de paisagem, ela será natural ou cultural? O que você acha? Beleza, acertou você que respondeu paisagem cultural. Aí o outro pode perguntar assim, o outro aluno: mas professor, mas não é um parque ambiental, não tem floresta, não tem árvore? Beleza, de fato vai ter a floresta, vai ter ali uma mata, uma árvore, mas você tem que entender que esse parque ele foi criado pelo homem quando o homem ele reserva esse espaço dentro de uma cidade, ok? Então, diretamente o homem ele tem participação na criação daquela paisagem, daquele parque ambiental. Por isso que não vai ser uma paisagem natural, beleza? É paisagem cultural. O próximo item diz assim: reserva ambiental em área rural. É natural ou cultural? Show de bola! Natural. Por que, professor, que é natural? Porque uma reserva ambiental, ela não vai ter outros tipos de construção dentro daquela área delimitada. Beleza? Diferente do parque ambiental. O parque ambiental, você vai ver um banco, você vai ver brinquedos, você vai ver vários outros objetos que vão contribuir para aquela paisagem para se tornar um elemento cultural. Já uma reserva ambiental, você não vê construção
de edificação por parte do homem dentro desses ambientes, né, dessas paisagens, beleza? Por isso que nesse segundo item aqui é uma paisagem natural, tudo bem? Vamos para o próximo. Hotel fazenda, reservado para o turismo. O que é que você acha? Acertou, muito bem. Paisagem cultural. Só você ter um hotel, ou seja, um prédio dentro daquela área, já se torna um elemento cultural. Beleza? Vamos para o próximo. Floresta equatorial não ocupada pelo homem. É um elemento natural ou é um elemento cultural? Muito bem. É isso aí, é um elemento cultural, ou seja, uma paisagem, aliás, me perdoe, uma paisagem natural, não é paisagem cultural, me confundi aqui agora, beleza? Por quê? Porque a floresta equatorial, como o próprio item já diz, não foi ocupada pelo homem. Então o que nós vamos ter lá nessa paisagem, nessa área, é só elementos da natureza, onde não tem nenhuma participação do homem. Por isso que a floresta equatorial, não ocupada pelo homem, ela vai ser uma paisagem natural. Beleza? Então, vamos para a próxima. A rua de uma cidade industrializada. Show, é isso aí, palma para você. É uma paisagem cultural. Só ser uma rua já define que ela foi criada, construída pela mão do homem. Por isso que vai ser uma paisagem cultural. Aí você coloca aí o númerozinho 2, tá bom? Até agora nós temos a seguinte sequência. 2, 1, 2, 1 e 2. Vamos ver a última agora. A última diz assim: área de espaço urbano dedicada à promoção de práticas culturais. O que seria isso? Muito bem, paisagem cultural. Só ser um espaço de área urbana, você já tira de letra que é uma paisagem cultural, beleza? Então, o número 2. Então, a sequência vai ficar 2, 1, 2, 1, 2 e 2, como resposta da primeira questão, beleza? Vamos para a segunda questão aqui, vamos acelerar aqui o nosso processo. Na segunda questão, nós temos o seguinte texto, que diz assim, ó, leia o texto abaixo e responda. Então, você vai ler esse texto e, conforme a sua interpretação textual, você vai responder a segunda questão, beleza? Vamos lá. O texto diz assim, acompanha aí a leitura. A paisagem reproduz a expressão de vários tempos. Você concorda com isso? Muito bem. Uma paisagem ela vai reproduzir, ela vai significar uma expressão, certo? Um simbolismo de vários tempos, certo? Quando você olha para uma paisagem, aquela paisagem ela vai dizer, ela vai simbolizar, ela vai ter um significado de um tempo do passado e o tempo do presente. Elas estão misturadas, né? É a paisagem. Continua o texto. Ou seja, o contexto histórico em que ela foi construída. Beleza? A paisagem. Ela vai ter esse contexto histórico, né? Conforme ela foi construída. Continua o texto. Caracteriza-se pelos elementos que foram inseridos ao longo do tempo. Esses elementos aí foram as construções que foram sendo inseridas naquela paisagem ao longo desse tempo. Ok? Até aqui, beleza? Vamos continuar. E que coexistem com os atuais. Beleza? Então, as construções, os edifícios, a paisagem que foi construída no tempo passado, que foi inserida naquele tempo passado, hoje, muitas dessa paisagem, ela permanece, só que com a existência da paisagem atual, né? Das novas edificações, construções, transformações que o homem fez. Beleza? Então, continua o texto, vamos lá, porque eu estou lendo aqui, eu já estou fazendo aqui uma interpretação para lhe auxiliar para a gente responder essa segunda questão. E continua o texto dizendo assim, construções
casas, prédios, armazéns, ruas, praças e a distribuição deles no espaço compõem os elementos de uma paisagem e podem sofrer transformações ou permanecer inalteradas. Beleza, gente? Então, esse é o texto. Conforme o que nós já lemos, já entendemos do texto, nós iremos responder a segunda questão. Logo anunciado diz assim: diante dessa perspectiva, qual perspectiva? Que o texto nos trouxe, né? Que o texto nos apresentou, referente às paisagens, quando elas têm uma expressão, uma linguagem, uma fala, no caso aqui não verbal, né? Mas ela tem uma fala, uma linguagem, uma comunicação que ela representa um tempo passado e presente, dentro da paisagem, né, dos elementos que foram inseridos, né, naquela paisagem. Como o texto nos trouxe, uma casa, uma rodovia, uma indústria, uma rua, ok? Então, mediante essa perspectiva, pode-se afirmar que... Então, nós temos aqui 4 itens para nós afirmarmos se está certo ou se está errado. Então, o item 1 diz assim, ó: toda a paisagem resulta da transformação ocasionada pela ação do homem. É verdade isso aí? Falsa. Toda a paisagem resulta da transformação do homem? Não. A paisagem natural, o homem não tem participação, é a própria natureza. Então, o item 1 está errado, certo? Vamos para o segundo. A paisagem expressa a história das práticas sociais e naturais. Beleza? Beleza, gente. É isso mesmo. A paisagem ela tem essa expressão histórica, certo? De qual prática? A prática aqui é a atividade, é a ação do homem no contexto social e a natureza, né? A própria natureza também vai participar dessa expressão histórica, né, ao longo dos anos. Beleza? Então o item 2 está certo. Então anote aí, o 2 está certo. Então se você olhar aqui para as questões, abaixo que nós vamos ter que marcar, o item A já está descartado, né, porque a primeira questão a gente viu que está errado, o item 1 está errado, e a opção D também está fora, porque também o 1 está lá. Então a resposta ou é o B ou é o C. Nós vamos agora verificar as outras opções. Vamos para a terceira opção, que diz assim: os elementos de uma paisagem podem transformar-se ao longo do tempo. Verdade? Uma paisagem, um elemento da paisagem, né, ela pode ser transformada? Pode sim, pela ação do homem. Ou mesmo pela ação da natureza, né, quando tem aqueles desastres ambientais, né? Aí eu lembro aqui o rompimento da barragem daquela cidade lá mineira, né? Esqueci o nome agora. Eu me esqueci o nome da cidade. Que foi destruída totalmente, não só a cidade, mas também aquela paisagem, né? Ela passou por uma nova transformação de uma forma de um desastre, né, ambiental que houve. Beleza? Então, nessa questão, o item 3 também está certo, né? Os elementos de uma paisagem podem ser transformados ao longo do tempo. Beleza? E o item 4, vamos ver. O item 4 diz assim: a construção do espaço geográfico corresponde a uma transformação das paisagens. Beleza? Aqui está certo? A construção do espaço geográfico corresponde a uma transformação das paisagens. Você concorda? Sim. Essa construção do espaço ela vai sofrer uma transformação da paisagem, com certeza. Com certeza. Aonde o homem chegar, ele transforma. Ok, gente? Então, conforme aqui os itens que estão corretos, que é o 2, o 3 e o 4, qual é a opção que nós iremos marcar entre o B e o C? C, exatamente, o item C. Então, a resposta da questão 2 é o item C. Ok, gente? Vamos para a terceira questão. A terceira questão tem um pequeno textozinho aí. Aí nós vamos ler aqui para poder entender o que é que o enunciado está nos pedindo. Beleza? Vamos lá. Terceira questão. A paisagem resguarda, ou seja, ela guarda em si
uma combinação de elementos do presente e do passado. Beleza. A paisagem ela tem essa qualidade, né? A paisagem ela vai guardar, ela vai assegurar, né, uma combinação, uma junção de elementos, ou seja, de objetos de uma paisagem que foi inserida do presente e lá do passado, certo? Continua aqui o texto do enunciado. Mas do que uma expressão puramente visual, vou repetir, mais do que uma expressão puramente visual, muitas vezes ela resulta de uma interação entre o ser humano e o ambiente, podendo alcançar um aspecto até mesmo emocional. O que é que ele está querendo dizer aqui? Gente, essa expressão puramente visual, ou seja, quando você olha para uma paisagem, dependendo do indivíduo, da pessoa, aquela paisagem ela não vai ser só uma imagem, ela não vai ser só uma visão, né, de cores, mas ela vai ter uma importância para essa pessoa de uma forma sentimental, certo? Quando nós nos falamos assim na questão do emocional. Por exemplo, se você nasceu e se criou-se aí na comunidade da Ponte, certo? Onde nós temos aí o rio Ceará, nós temos aí uma vegetação natural de mangues, beleza? Então, você passa a ter um sentimento de afetividade para essa paisagem. E que se ela começar a ser destruída, né, essa vegetação, esse mangue, ele começar a ser destruído, você vai ter um sentimento de tristeza, porque você não vai ter mais aquela imagem, né, aquela paisagem que acompanhou você por resto da sua vida, né, até aquele momento ali. Então, a paisagem ela se torna um momento de sentimento, de uma relação, né, de uma interação entre o homem e o ambiente, ok? Então, nesse sentido, podemos considerar a paisagem cultural como? Aí nós temos 4 itens aí. Nesse sentido, podemos considerar que a paisagem cultural, o item A diz assim, é um instrumento mecânico de percepção da realidade? É meramente mecânica? Não, gente. Não é meramente mecânica. Não é algo artificial, certo? Essa interação entre o homem e o ambiente é uma interação afetiva. Há uma interação sociocultural, né? No sentido que o homem ele está inserido naquele habitat, né? naquela paisagem. Então não é meramente mecânica. O item A está falso, ok? Vamos para o item B. Diz assim, ó, produtora de discursos individualmente percebidos. Não. Produtora de discurso individualmente percebido? Não. De forma alguma. O que pode existir, e nós podemos concordar, mediante aqui a nossa interpretação do enunciado, é que possa existir um discurso coletivo, né? Um discurso onde as pessoas elas vão interagir dentro daquela realidade e não de forma individual. Beleza? Então o item B está errado. Vamos para o C. Reflexo direto da compreensão humana. É isso? A gente pode entender que essa interação entre o ser humano e o ambiente pode ser alcançada um aspecto até mesmo cultural, emocional, dentro de um reflexo direto da compreensão humana. A gente pode entender assim. Vamos ver o item D para ver o que é que nos informa. O item D diz assim, ó, resultado dos significados subjetivos. Resultados dos significados subjetivos. Quer dizer que podemos considerar que a paisagem cultural é como um resultado dos significados subjetivos? De forma alguma. Subjetivos, não.
há um significado de uma coletividade. Não é não, gente? Não pode ser subjetivo. Então, a opção que nos sobra é o item C. Então, nesse sentido, podemos considerar a paisagem cultural como um reflexo direto da compreensão humana. Quando o ser humano ele vai ter essa interação afetiva, emocional diretamente com o ambiente. Beleza, gente? Deu para entender? Então vamos partir para a quarta questão. A quarta questão diz assim: a paisagem existe através de suas formas, beleza? Criadas em momentos históricos diferentes. É verdade. Porém, coexistindo no momento atual. Show! Então, a frase diz assim: a paisagem existe através de suas formas criadas em momentos históricos diferentes, porém coexistindo no momento atual. Show? Então vamos nós aqui. Essa afirmação é até um dos maiores antropólogos, né, da nossa história, o Milton Santos, né, um grande antropólogo, cara. Então vamos lá, ele diz assim, ó, ao enunciado: a partir da afirmativa do autor acima citado, é correto afirmar. Vamos lá. Conforme o que ele falou, né? Lembro aqui o enunciado da quarta questão. Então, conforme o que ele falou, né, a paisagem existe através de suas formas, criadas em momentos históricos diferentes, porém coexistindo no momento atual. Então, a partir da afirmativa do autor acima citado, é correto afirmar. Item A: espaço e paisagem se diferenciam porque o espaço é uma produção social, enquanto na paisagem predominam os elementos da dinâmica natural. Mentira. Porque o espaço e a paisagem é a mesma coisa. A paisagem ela vai estar inserida no espaço. Beleza? Então há uma ligação. E o espaço é uma produção social, mas também natural. Como também a paisagem ela vai predominar os elementos não só natural, mas também cultural. Então o item A está errado. Ok? Vamos para o item B. O item B diz assim: na paisagem podemos observar elementos naturais e culturais. Beleza. Bem como formas novas e antigas. Correto. Que nos revelam sucessivos passados. Corretíssimo, gente. O item B está certo. O item D, ele diz, o item B, que a paisagem podemos observar elementos natural e cultural, bem como formas novas e antigas, e que revelam sucessivos passados. Correto. Está certo aqui o item B. Vamos só confirmar o item C. O item C diz assim: a paisagem é forma estática. A paisagem é forma estática, ela é parada, ela não muda, ela não transforma. O item B, o item C está errado. Só por essa palavra estática. Beleza? Não vou nem continuar a ler o restante. Vamos para o item D. O item D diz assim, ó: a paisagem é forma estática. Aliás, desculpem, eu confundi aqui. O item D: a paisagem tem significado apenas panorâmico. É isso? Pois é destituída de conteúdo social. Gente, está errado. Primeiro, a paisagem ela não é uma produção, é um significado de panorâmico. Não é. Ela é muito mais do que só uma visão panorâmica. Ela tem sentimento. A gente tem um intercâmbio, né, de afetividade. Então não é só panorâmica. E outra, ela não é destituída. Ou seja, ela não tem uma contribuição social. Claro que vai ter sim uma contribuição social. Então ela não é destituída da ação social. Então o item D, o item C está errado. Então a nossa resposta da quarta questão é o item B. Quando a paisagem podemos observar os elementos naturais e culturais, bem como formas novas e antigas que nos revelam
sucessivos passados. Ok, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de revisão e correção desse assunto, né? O sujeito e o seu lugar no mundo, quando nós analisamos as paisagens, né, dos elementos naturais e culturais. Beleza? Então até a próxima aula. Deus abençoe vocês. Um forte abraço do professor Cristiano Moretti.